Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula, nós vamos praticamente fechar aquele projeto da criação da aula do... Não, na verdade, nós não vamos encerrar. Recebi algumas sugestões muito interessantes aí a respeito do projeto e eu vou implementá-las. Então depois eu vou compilar e na próxima aula nós vamos começar a fazer a melhoria nesse projeto. Nessa aula, nós vamos fazer algumas mudanças, alguns ajustes no código, como eu falei já no decorrer de todo o treinamento, sobre os tratamentos de erros. Abrindo a planilha, observe, nós temos aí vários códigos que foram criados. Alt F11. Se eu acessar aqui o módulo, nós vamos enxergar aqui várias formas, né, vários subs que nós criamos para a conexão aos dados. Nessa situação, nós temos que tomar um certo cuidado, porque erros podem atrapalhar aí quando o seu usuário estiver utilizando a planilha. Então, se nós analisarmos primeiro aquela opção de listar alunos, que é quando nós clicamos no botão listar alunos aqui na parte superior da planilha, se um erro acontece aqui nessa rotina, então ele compromete toda aí a dinâmica da nossa planilha, justamente porque alguns eventos importantes, como o Enable Events e o Screen Updating, eles acabam não sendo reativados. Outro detalhe importante, se você faz se você esconde a aplicação quando você está trabalhando com formulários no Excel, isso também acontece muito, dar um erro no código e aí a sua aplicação ela fica oculta, você não tem como reexibi-la, a não ser encerrando o processo e iniciando novamente. Então esse tratamento de erros nós vamos fazer, além do tratamento de erros, nós vamos matar as variáveis que foram utilizadas para manipulação dos objetos do banco de dados e outras também, como planilha, W, etc. Se nós analisarmos aqui na parte superior, nós temos a variável W, eu não preciso matar porque ela faz parte de todas as subs. Então nós vamos começar aqui. Não, na verdade eu posso matá-la assim, vamos fazer alguns testes. Então, primeiro passo. Imagine que você está trabalhando com a sua planilha e de repente, vamos lá, na sua conexão com o banco de dados, você na abertura vai retornar um erro. Digamos que ele não acha o banco de dados. Se o usuário não fizer um tratamento, então eu vou colocar aqui conexão DBX. Se eu pressionar o botão listar alunos, você vai ver que esse erro vai ser acusado, isso por causa do option explicit. Mas o seu usuário, se estiver com o código protegido, não vai ver essa mensagem, vai ver um erro. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que tratar isso. A melhor forma de fazer isso é criar pontos de saída do seu sistema. Então, por exemplo, on error, go to, vamos lá, vamos colocar, opa, ele parou, on error, go to, erro, conexão, banco. Então eu vou criar uma seção aqui no meu código para que ao dar o erro neste comando ele seja direcionado para o erro da conexão com o banco. Então na parte inferior da tela, lá no final, então eu vou digitar aqui o seguinte, o nome do meu ponto de saída, dois pontos, e aí eu vou fazer o tratamento do erro. Primeiro caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o application .enable events, ou melhor, como eu tive um erro na abertura do dado, eu vou ter que exibir uma mensagem para o usuário. Veja só, message box, erro na abertura do banco de dados. Verifique. Perfeito, VB ok only. E eu tenho já a minha mensagem de erro. E agora eu vou colocar aqui resume exit point. Se esse erro então aqui ele acabou sendo exibido, o exit point, esse resume, vai fazer com que ele vá para esse ponto que eu vou colocar um pouquinho acima. Veja só, eu vou escrever exit point, dois pontos, e aqui eu vou fazer os tratamentos, né, especificamente das saídas. Então nesse exit point, qual é o primeiro tratamento que eu posso fazer? Vamos lá, eu vou colocar aqui um on error, resume next, para que ele não crashe no final também, ele vai pular o comando. Digamos que esse exit point ele vai ser uma rotina comum a todos os pontos de saída. Então nós vamos colocar vários comandos aí no decorrer dessa ação. O primeiro aqui, como houve uma mensagem de erro de conexão do banco e ele está voltando para o ponto de saída, a primeira coisa que eu preciso fazer é ligar o application. Eu posso até tirar isto aqui, veja só, o enable e o screen updating, e o meu status bar não, o status bar fica lá. Então eu vou colocar isto aqui, aqui. Perfeito. Então aqui eu já sei exatamente o que está acontecendo. Ele vai, assim que ele der o erro de abertura do banco, ele vai voltar para o exit point, e no exit point ele vai ativar, né, os eventos da minha planilha, vai ativar a atualização de tela, e se você trabalhasse com a aplicação oculta, você poderia tornar a aplicação visível.
E o mais importante de tudo, no seu ponto de saída, você tem que colocar um exit sub, justamente para que ele não repita as mensagens que aparecem aqui nos erros de conexão. É como se fosse um loop, imagine. Ele deu erro lá em cima na conexão. Automaticamente ele vai mostrar uma mensagem para o usuário com erro. Mostrando a mensagem, ele vai voltar para o ponto de saída e no ponto de saída ele vai fazer a habilitação dos eventos de forma automática. E aí vai sair da sub sem repetir essa ação. É assim que nós vamos tratar os nossos erros na nossa planilha. Então vamos lá. Aqui eu tenho um erro, né? Vamos ver aqui, ó, um erro go to erro conexão banco. Assim que eu terminei, se a conexão do banco for bem sucedida, não foi dado erro, então ele vai executar a próxima ação. O que eu preciso fazer é ativar então agora outro código de erro. Um erro go to err abertura do record set. Perfeito, eu vou criar então agora um segundo ponto de saída, né? O primeiro ele já não vai ser mais utilizado. Eu até poderia, por segurança, colocar aqui on error go to 0. Ele reativaria as mensagens de erro, no caso de ele não pularia para a nossa, eu estaria desligando esse ponto de saída do meu código. Então eu desligo e aí vou ligar o próximo que é para a abertura do record set. Vou dar 2 cliques nesse ponto de saída, venho até a parte de baixo da tela, e aí vamos criar o segundo ponto de conexão. Erro, abertura record set, 2 pontos, esses 2 pontos é essencial. Message box, então erro na abertura do record set do banco de dados. O seu usuário não sabe o que é um record set. Então seja claro com ele, verifique ou contate, né? Verifique ou contate o TI, vírgula, VB, OK, only. Legal, e assim que eu faço isso, resume exit point. Perceba que ele vai fazer a mesmo resumo, ele vai voltar aqui para o ponto de saída, e nesse ponto de saída ele vai também ativar os eventos e ativar a atualização de tela. Só que tem um detalhe, se ele chegou aqui nesse erro no record set é porque ele conseguiu abrir a abertura do banco. Então eu tenho que vir aqui e fechar essa conexão, cn.close. Com isso eu fico tranquilo, sabendo que a minha conexão não vai ficar pendurada na memória aí do sistema. Outro item interessante é que no exit point nós podemos matar esses objetos. Então é aqui que eu vou escrever set cn igual a nothing e set rs igual a nothing. Set w igual a nothing. Eu estou eliminando todas essas minhas variáveis de objetos que eu estou utilizando na planilha. Se eu não me engano, nós utilizamos também variáveis para manipulação de range. Vamos ver aqui, vamos analisar. Isso, vcall e vrng. Então eu vou vir aqui embaixo e dizer que set vcall igual a nothing e set vrng igual a nothing. Com isso, eu matei as minhas variáveis de objeto da memória. Eu não preciso matar as minhas variáveis que eu utilizei. Elas por si só são limpas no final da sub. Continuando, fiz aqui o tratamento para o erro do record set. Como eu gosto de me precaver, então eu vou colocar aqui um onError go to 0. Ou seja, eu estou desligando esse tratamento de erro porque o record set ele só vai ser executado nessa linha. Se ele passar dessa linha, é sinal que o record set foi aberto com certeza. Então eu posso continuar. Aqui, veja só, aqui, não, o set.rs é onde eu estou setando. Eu errei só o ponto de colocação. Esse onError, ele tem que ser aqui na abertura, no open. Eu não prestei atenção nisso, eu só vi o rs. E aí o onError go to 0 tem que vir aqui abaixo da minha abertura do record set. O próximo passo, veja só, como eu já fiz aqui o tratamento do erro, eu já fiz aí a manipulação das minhas variáveis, já abri o record set, o próximo passo é a colocação desses dados na minha planilha. Eu não vou fazer aqui um código, um erro para cada fase, ou para cada do, para cada loop. Eu até poderia fazer. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um código agora de erro genérico. onError, go to, inserir, err, né? err, inserir dados planilha. Então eu sei que esse código de erros está relacionado a todo o processo de colocação dos erros, dos códigos de erro aqui, dos dados no meu banco de dados na planilha. Então vamos lá, de novo. Eu venho até aqui, err inserir dados planilha, 2 pontos, e eu vou dar uma message box. Message box. Não foi possível adicionar os dados à planilha. Verifique.
Então, novamente, eu estou avisando o usuário que um problema aconteceu. Vamos fechar aspas, bb, ok, only. E vou resumir isto para o exit point. Da mesma forma, se eu cheguei nessa parte de inserção de dados, significa que o meu record set está aberto. Então, se o meu record set está aberto, eu tenho que vir até aqui e fechar esse record set antes de fechar a conexão com o banco. Veja só, rs.close. Então, até aqui, eu estou tratando as minhas informações de erro, fazendo com que esse meu código ele não crashe o sistema. Até eu poderia fazer diferente. Ao invés de colocar a fechamento do meu banco de dados aqui, eu posso fechar o meu banco de dados aqui, quando eu tenho um erro na abertura do record set. Porque o banco está aberto, então aqui eu tenho que fechar o banco. Dessa forma, eu não vai ser executado o comando de fechamento aí no meu banco de dados se ele já tiver sido fechado normalmente na parte de cima da tela. No comando que eu dou aqui em cima, olha só, para fechar o banco de dados. E aqui a mesma coisa, o record set, então se nessa parte da formatação da planilha houver o erro, eu posso pegar o meu record set e fechar, não no exit point, mas eu posso fechar ele aqui, na abertura da formatação da planilha, porque eu estou com o record set aberto. Isso evita erros de, por exemplo, tentativa de fechamento do record set, que já está fechado por causa do código de execução normal, ou a tentativa de fechamento da conexão com o banco após a execução normal. Depois, então, de toda essa formatação da inserção de dados, eu posso, né, fazer ainda mais um erro, mais um tratamento. Veja só. Digamos que toda essa parte de inserção de dados na minha planilha foi bem feito, deu tudo certo. Então, eu tenho na última parte, aqui, essa formatação da minha planilha. Então, a partir do momento em que eu fecho o banco de dados, eu posso fazer, então, um tratamento. Eu vou colocar aqui um onError, vamos colocar aqui no final um onError, go to 0. Eu até posso colocar isso mais embaixo depois de fechar as conexões, porque todo o tratamento foi feito normal. onError, go to 0. E agora eu vou criar outro ponto de saída. onError, go to ERR, vamos chamar isso aqui formatação. Então, se depois de fazer todos esses dados ele der algum erro aqui nessa minha formatação da planilha, eu vou direcioná-lo para um código de tratamento de erro de formatação, e nesse código de erros eu vou avisar para o usuário, message box, não foi possível formatar corretamente a planilha. Verifique. Então, de qualquer forma, qualquer ocorrência dessa vai fazer com que você entre em contato com o seu departamento de TI para que ele possa fazer as análises. Então, se não é aqui, se eu cheguei nesse ponto de formatação, o record set e o banco já estão fechados, então não preciso me preocupar. Resume, exit point, e aí ele vai voltar aqui para cima e vai fazer de novo todos os fechamentos e matar todas as variáveis. Dessa forma, você percebe que é trabalhoso você trabalhar, né? Você trabalhar ficou feio. É trabalhoso você tratar os erros da sua planilha, mas isso vai ocorrer, vai facilitar a sua vida, principalmente na manutenção dos seus dados. No final, se tudo deu certo, eu venho até aqui, eu vou dar um onError, go to 0, para que todos os tratamentos de erro que estejam ativados sejam desligados nesse ponto, e aí ele vai para o final, a finalização. Vamos fazer um teste, eu vou salvar isso aqui, e nós vamos fazer aqui nós vamos forçar um erro. Primeiro erro, eu quero forçar aqui um erro na conexão com o banco de dados. Então eu vou colocar aqui um erro conexão DBX. Vamos lá, eu vou executar então essa minha planilha. Para fazer isso eu vou ter que desativar o option explicit porque ele está fazendo aí a validação das variáveis. Legal. Então vamos lá, eu vou listar os alunos. Assim que eu cliquei em listar os alunos, olha só, erro na abertura do banco de dados. Verifique. Quando eu der um OK, ele vai fazer o tratamento, o fechamento normal, e como ele não conseguiu trazer os dados, então ele não listou nada aqui na minha tela. Eu precisaria vir aqui até o meu código e verificar o que estava acontecendo. Normalmente verificamos isso fazendo isso, olha só. Eu vou colocar aqui um ponto de parada, e se eu der aqui um executar, você vai ver que esse meu comando de listar alunos vai parar nessa linha. Ou seja, se ele chegou nessa linha, significa que deste ponto para trás está tudo certinho. Então, se eu der a tecla F8 agora, pressionar o F8, olha só, apareceu a minha mensagem de erro. Eu fui direcionado para o erro de conexão. A mensagem é exibida, ele vem para o exit point, e aqui no ponto de saída, no exit point, ele vai ligar os eventos, ligar a atualização de tela,
matar todas as variáveis de objeto e sair da minha sub. Perceberam? Então digamos que eu preciso corrigir isso, mas eu não fiz esse processo de depuração. Quando você vai tratar erros, é muito comum esses erros atrapalharem a própria depuração do código. Se isso estiver acontecendo, veja só, venha até aqui e desative essa instrução do onError, uma de cada vez, para que você possa verificar o erro propriamente dito. Se eu der um F5 aqui agora, ou se eu pedir para que ele execute esse comando, veja só, eu vou interromper aqui de novo. Eu vou executar, perceba que não tem nenhum código de verificação de erros ativo. Assim que eu der a tecla F8, o erro vai ser exibido na tela para mim. Seria esse o erro que o usuário receberia. Então, nome da fonte de dados não encontrado. Você percebeu que o próprio Excel, o próprio VBA, ele suprimiu essa mensagem de erro? Então existe uma forma muito prática de você ajudar o seu usuário com isso também, passando informações técnicas do erro para ele. Eu ativei o onError de novo. Lá na parte de baixo, nós vamos fazer uma pequena alteração no código. Veja só. Conexão banco é o erro que estava dando. Então, erro na abertura dos dados, verifique. No final dessa mensagem, eu vou concatenar aqui com CHR de 13 para criar uma quebra de linha. E vou colocar aqui de novo uma outra quebra de linha para criar dois espaçamentos dessa mensagem. E vou concatenar isso com uma variável chamada error $. Essa variável error $, é a que captura, né, o ambiente, ele captura o erro e joga para dentro dessa variável, e aí eu vou exibir para o usuário o erro, para que ele possa passar para o TI qual é o erro que deu na sua planilha. Vamos fazer um teste, agora vai ficar bem bacana. Olha só, vou salvar, vamos depurar isso aqui para ver se está tudo certo, e vou executar. Olha que interessante. Então, após dar a mensagem de erro na abertura do banco de dados, ele já me trouxe a mesma mensagem do erro aqui, nessa janela. Então eu posso entrar em contato com o TI e falar para ele, TI, o problema está no ADBC, no Drive Manager, o nome da fonte de dados não foi encontrado. Então eu posso dar um OK, meu sistema vai voltar para a planilha, o usuário não vai ver dados nenhum, e aí o que eu faço? Eu venho até aqui e já consegui ajudar o meu usuário a abrir o chamado de forma correta. Então, sempre que você for fazer o tratamento de erro, coloque também essa variável error $. Eu vou colocar isso em todos os nossos códigos aqui, veja só. E aí nós vamos conseguir passar mais informações sobre o erro específico a cada momento em que ele ocorre. Se eu vier então aqui, nessa minha abertura do banco de dados, e corrigir a conexão, eu vou forçar agora um erro aqui, na abertura do SQL. Eu vou colocar o SQL, ou melhor, CNX. Vou dar um play. Perceba que a conexão com o banco de dados foi feita, por quê? Agora o erro está no record set, olha só. Erro na abertura do record set do banco de dados. Verifique. E a mensagem de erro é, os argumentos são incorretos, estão fora de intervalo aceitável ou estão em conflito. Se eu der um OK, então o seu analista, a pessoa que fez a planilha, vai saber que o problema agora não é no erro da conexão com o banco, mas é um problema do erro do record set. Analisando o código, debugando o programa, ele pode vir fazer a correção e o programa vai ser executado normalmente. Veja só, vou clicar em listar alunos, sem nenhum tipo de inconsistência no processamento, ele está abrindo e atualizando os dados para o usuário sem crashar. De novo, vamos forçar agora um erro no inserir os dados da planilha. Se eu colocar então aqui wrange.select.select, eu vou escrever um comando totalmente errado. Se eu der aqui um play, olha só, não foi possível adicionar os dados à planilha. Verifique, o objeto é obrigatório. Então eu vou dar um OK, está com um problema porque eu não consegui acessar a minha planilha e aí aquele erro de formatação, de inserção de dados apareceu. Com isso, ele fechou a minha condição. Vamos ver como funciona aqui o erro. Vou colocar um breakpoint e vamos dar aqui um F5. Ele vai tentar executar, vou dar um F8. Ele veio para o erro de inserir dados na planilha. Nesse inserir dados, ele vai mostrar a mensagem para o usuário, dizendo que o objeto é obrigatório. E aí, vai fechar a conexão com o banco, o meu record set que está aberto. Vai resumir, opa, aqui, como ele está com o record set aberto, ele também está com a conexão com o banco aberto. Então eu preciso dar um cm.close, CN, né, para fechar a conexão com o meu banco de dados. F8, agora sim. Vai para o próximo passo, vai matar todas as minhas variáveis e vai exibir o evento. Então, perfeito, o meu usuário já está tranquilo com relação ao processamento dele. De novo, vamos lá. Eu vou pegar então esse erro aqui da inserção dos dados, eu vou corrigir essa informação, e por último, na parte de formatação, digamos que eu errei de novo aqui, eu vou colocar .value e vamos mudar aqui um atributo.
.usedRange.column 1. Column x, vamos lá, eu fiz um erro drástico aqui. Se eu der um play, você vai ver que o número, olha só, aqui é um erro de compilação porque eu errei no código, né? Então isso não tem jeito. Vamos forçar aqui, autofit com 2 t's, vamos ver se vai. Vai. Observe que agora o erro é, o objeto não aceita essa propriedade ao método, ou seja, não foi possível formatar corretamente a planilha. Se eu der um OK, você vai ver que os dados foram inseridos, mas eles não foram formatados de acordo. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir essa informação aqui, que eu acabei de alterar. Vamos usar aqui, cadê? Pronto, tirei aqui e está prontinho. Se eu depurar o meu programa, se eu executar o meu programa, você vai ver que ele vai ser executado de forma normal e a listagem vai ser feita de qualquer forma. Perceberam então que interessante? Como eu deixei esse status bar aqui com a mensagem, dá para saber que a consulta foi concluída. Eu particularmente prefiro as message boxes em alguns casos para facilitar a mensagem, para facilitar que o usuário veja quando o processo foi terminado. E não fique aguardando, ou se ele se distraia e acabe achando que o processo está demorando demais. Muito bem, então perceba que nesse código que nós fizemos, apenas para fazer o tratamento da conexão com o banco, record set, nós perdemos aí quanto tempo? 21 minutos praticamente para fazer aí a proteção de um único módulo. Mas eu tenho certeza absoluta que esse tempo ele é muito bem gasto quando você evita que a planilha que está indo para o seu cliente, para a pessoa que você desenvolveu, acabe dando erros. Então agora uma lição de casa. Para que eu não fique repetitivo, para que não fique muito repetitivo esse treinamento, eu fiz particularmente o caminho das pedras para você. Eu tenho uma outra aula lá no YouTube, no curso de macros e VBA completo. Se você quiser até adquirir esse curso, ele está disponível lá no Mercado Livre. Você pode comprar o pendrive com mais de 100 aulas de VBA, mais algumas aulas de bônus, tá? Hoje o valor disso aí está, acho que R$199, mas aí você vai poder levar esse curso para onde quiser e assistir aonde quiser. Então observe, aqui eu tenho vários outros objetos, o que eu vou fazer é apenas matar as minhas variáveis para não tornar essa aula extensa e desnecessária. Então o primeiro passo, vamos verificar quais são os objetos, CNRS. Então são só 2 objetos que eu preciso matar, além do W. Se eu vier aqui no final, olha só, aqui nós já tínhamos feito isso, lembra? Então eu só vou colocar na minha parte do sair, set, vamos colocar aqui rs igual a nothing, set cn igual a nothing, set w igual a nothing. Vamos ver se está tudo certinho. Se eu vier até aqui, vcell, din, alterar dados, string, é isso aí, CNRS e só CNRS na verdade. E a W que está vindo lá do meu módulo. Perfeito. Então percebam que você pode começar a fazer os tratamentos dos seus erros para evitar que eles acabem crashando e atrapalhando as suas planilhas. Bom, eu vou depurar aqui esse código, eu vou compilá-lo. Agora é com você. Eu gostaria que você pegasse essa planilha, baixasse, eu vou colocar essa versão atualizada lá no meu blog, no SigoNerd, para que você possa fazer o download também, e faça o tratamento de erro dessas planilhas. Eu recebi então várias sugestões e a partir da próxima aula, do próximo domingo, eu vou mostrar para vocês as melhorias. A partir dessa quarta-feira, eu vou começar a publicar umas aulas recicladas, muitas sugestões que eu recebi aí nos e-mails e nos comentários dos vídeos. Eu acabei criando rotinas em VBA, acabei criando soluções em Excel, justamente para poder mostrar para vocês outras opções de trabalho com essa incrível ferramenta. Não se esqueça, se você quiser acompanhar os trabalhos, entre no meu blog no sigonerd.com, se inscreva para acompanhar os trabalhos e você vai receber um e-mail de notificação a toda publicação nova. E se você é como eu, um amante, um apaixonado pelo VBA, lá eu estou sem conexão aqui na máquina agora, entre também no blog e procure os artigos do Pedro Martins. O Pedro está escrevendo artigos fantásticos e a última série de artigos dele é sobre trabalho de classes com formulários do VBA. É imperdível a leitura desse documento. Eu espero que você tenha gostado então dessa aula. Não esqueça, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que ele possa atingir aí mais pessoas interessadas por essa incrível ferramenta que é o VBA e o Excel. Um grande abraço e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!